que o Senhor estava nos lavando, o Senhor estava nos limpando, o Senhor estava nos purificando, que o Senhor queria que todos entrassem nessa água, todos se lavassem com essa água, e hoje todos estariam limpos, preparados para o arrebatamento. Mas, Paizinho, não aconteceu como o Senhor queria, porque não depende só da tua água derramar, depende de beber essa água, depende de aceitar ser limpo por essa água, depende de aceitar uma limpeza profunda, fazer uma limpeza profunda, bebendo dessa água, se limpando com essa água. Então é preciso aceitar a limpeza, porque só beber a água não vai tornar limpo. Precisa aceitar ser limpo para que essa água possa limpar. Mas não foi assim, não foi assim. Preferiram ficar sujo, preferiram ficar imundo, preferiram ficar na lama, ficar no chiqueiro de lama, e não vir buscar a água limpa, a água pura para se lavar, para se limpar, para se purificar. Porque o chiqueiro é melhor, a lama é melhor, ninguém cobra de ninguém, ninguém exige de ninguém, ninguém corrige ninguém. A lama é bem à vontade, a lama é algo assim que todos ficam da mesma forma. Tudo está bem, tudo está bom, e ninguém reclama de ninguém, ninguém fala de ninguém, porque todos estão sujos e ninguém quer limpar ninguém, porque o próprio que for limpar alguém está sujo também, e a sua própria sujeira impede que vá limpar alguém, porque todos estão no mesmo lamaçal de lama, todos estão misturados na lama, todos estão sujos de lama. Então não faz mal a lama de alguém ser maior, a lama de alguém ser mais. Não faz mal a lama de alguém superar a lama de todos, porque todos estão enlameados, todos estão na lama. Então não faz diferença lama com lama, lama por lama. Não faz diferença na vida de ninguém o grau de lama, o grau de sujeira a qual se encontra. Não faz diferença. Todos estão cheios de lama, todos estão sujos, todos estão enlameados. Então não faz diferença estar lá. A diferença é sair de lá. Mas lá é a prisão, lá é o cativeiro, disfarçado de bem, disfarçado de vida livre, disfarçado de vida que pode fazer tudo, vida aonde vive à vontade, é livre, tem liberdade, faz o que quiser. Mas essa vida dessa liberdade não é uma vida, é uma morte. Estão mortos nessa lama da morte, estão lameados na morte. Eles não quiseram sair do chiqueiro de lama, eles não quiseram se limpar. E no reino do eterno não pode entrar com lama, não pode entrar sujo, não pode entrar com mau cheiro, não pode entrar com roupa suja, não pode entrar numa situação que não está agradável. O mau cheiro desagrada, a lama é suja, a lama fede. Então não tem como entrar em um local limpo, sujo, fedendo, cheio de lama. Tinha que ter vindo beber da fonte da água da vida, tinha que ter vindo no rio da água da vida, tinha que ter vindo se limpar, tinha que aceitar o convite, tinha que aceitar o chamado, tinha que atentar para a voz do Espírito Santo, tinha que vir beber de graça da água da vida. Mas quando o anúncio foi feito que a água da vida que ia lavar, limpar de graça, purificar, dar uma capacidade, uma condição para poder estar no reino, esse convite não foi aceito, esse convite não foi tolerável, não quiseram essa condição de estar limpo, essa condição de se limpar, essa condição de estar no reino. Eles quiseram viver apenas na liberdade da lama, livres,
livres, enlameados, sujos, fedendo, unicamente livres. Faz da sua vida o que quiser, vive como você quiser, faz o que te agrada, faz o que você gosta, faz o que se sente bem. Essa é a lama verdadeiramente dita, porque essa vida é a vida de Satanás. Satanás é o chiqueiro de lama, Satanás é a lama, é a morte. Satanás é a lama da morte, é ele que enlameou tudo, ele é o lamaçal da morte. Ele enlameou tudo, ele sujou tudo, ele contaminou tudo com a morte. Então hoje a pessoa quer viver a sua vida, ela quer viver a sua vida, mas a sua vida não é a sua vida. A sua vida é a morte, é o lamaçal de morte, é Satanás a morte. Mas preferiu ficar no lamaçal de Satanás, preferiu ficar na morte, preferiu viver da maneira que Satanás quer, obedecendo Satanás, fazendo a vontade de Satanás. Que não quiseram vir se lavar, não quiseram vir se limpar, não quiseram vir se preparar, não quiseram, não ouviram o chamado do rei, não ouviram o convite do rei, preferiram ficar de fora, ficar de longe, porque eles preferiram sua lama, eles preferiram o seu fedor, eles preferiram ficar na morte, eles preferiram o lamaçal da morte, por isso eles ficavam de longe, eles observavam de longe, para não serem incomodados pela vida, para a vida não incomodar eles, porque eles disseram à vida, nós queremos estar morto, nós queremos continuar morto, nós queremos ficar na morte. E a vida ficou de longe, a vida ficou distante, porque eles decidiram entre a vida e a morte. Nós queremos continuar morto, nós queremos estar morto, nós não interessamos pela vida, nós não queremos saber da vida. A vida é muita correção, a vida é muita disciplina, a vida é muita ordem e decência. Nós não queremos essa vida corrigida, nós não queremos essa vida disciplinada, nós queremos viver à vontade, nós queremos fazer o que nós queremos, o que nós gostamos, nós queremos viver em paz. Nós queremos viver a nossa vida do nosso próprio jeito, do nosso próprio gosto, da nossa própria vontade. A vida nos incomoda, a vida perturba, a vida tira a nossa paz. Nós não queremos conta com a vida, nós queremos que a vida afaste de nós queremos que a vida nos deixe em paz. Deixe viver a nossa vida na lama, deixe viver o nosso lamaçal de lama, deixe viver a nossa vida na morte, deixa nós viver com essa morte. A morte não incomoda, a morte não atrapalha, a morte não impede nada, a morte não fala nada, a morte não diz nada. Então está bem melhor com a morte, porque a morte fica calada. A morte concorda com tudo, a morte aceita tudo, a morte não corrige nada. Então nós não queremos conta com a vida. A vida pode ir passando, a vida pode ir seguindo, a vida pode ir adiante. Nós ficamos para trás, porque nós queremos ficar na morte, nós queremos ficar no lamaçal da morte, nós queremos envolver com a morte, nós queremos estar com a morte, porque nós somos mortos e nós fazemos parte da morte e nós queremos continuar com a morte. Mas a vida simplesmente entendeu, a vida compreendeu e a vida viu que não podia fazer nada pelos mortos, porque os mortos não aceitaram a vida, os mortos fugiram da vida, os mortos fugiram da presença da vida, abandonaram a vida, desprezaram a vida, não quiseram caso com a vida, deixaram a vida, e a vida seguiu, a vida continuou com os que aceitaram a vida. E a vida investiu, a vida trabalhou, a vida preparou, a vida resolveu, a vida limpou, a vida salvou, a vida reviveu e a vida trouxe os vivos para si e tomou conta dos vivos e aceitou os vivos. E hoje a vida com os vivos anda em comunhão, anda em vida, andam em novidades de vida. Mas os mortos ficaram para trás. Os mortos foram deixados para trás. E hoje a vida diz aos mortos que a porta da vida se fechou, porque a vida não tem mais tempo para os mortos, a vida não vai mais investir nos mortos, a vida não tem mais nada com os mortos, porque os mortos ficaram para trás.
Os mortos foram deixados para trás, porque os mortos resolveram ficar do lado da morte. Os mortos resolveram ficar com a morte. Os mortos aceitaram a morte. E os mortos disseram a vida: vida, segue, vai embora. Nós vamos ficar aqui. Nós não queremos você. Nós não aceitamos você. Nós nascemos mortos, no mundo dos mortos, junto com a morte. Então nós estamos muito bem aqui. Estamos muito felizes aqui, porque conhecemos primeiro a morte. E aprendemos a amar a morte, aceitar a morte, viver com a morte, viver para a morte. E a morte, ela é muito favorável, ela é muito boa, ela é muito agradável. A morte deixa tudo, a morte permite tudo, a morte não incomoda em nada, a morte não perturba em nada, a morte não tira nada, a morte deixa tudo. A morte deixa fazer o que quiser, a morte deixa viver como quiser, a morte deixa resolver o que quiser, a morte deixa a vida ser como quiser, a morte não atrapalha em nada. A morte não muda nada, a morte não diz nada, a morte não fala, a morte não tem boca, a morte não resolve nada. Então a vida passou, a vida seguiu, e os que reviveram, os que quiseram a vida, reviveram com a vida, seguiram a vida, andam com a vida, estão de braços dados com a vida, estão convidados para a vida eterna, para viver uma vida eterna, na eternidade com o eterno. Mas os mortos passaram, os mortos ficaram para trás. E hoje a vida diz aos mortos: não posso fazer nada, não tenho mais nada para fazer. O tempo passou, o tempo acabou. Quando eu quis, vocês não quiseram. Quando eu estava lá, vocês não estavam. Quando eu fui, vocês não vieram me ver. Quando eu estava pronto para fazer, vocês não quiseram. Quando eu quis fazer, vocês não me aceitaram. Então vocês não fizeram nada para ajudar vocês mesmos a saírem da morte. Porque a vida não vai arrancar o morto da morte. A vida vai reviver o morto, se o morto quiser a vida, se o morto aceitar a vida, se o morto concordar com a vida. Se o morto não quiser a vida não pode invadir o morto, a vida não pode reviver o morto, a vida não pode fazer nada pelo morto. Ainda que a vida sabe que o morto está morto, e ainda que o morto não sabe que o morto está morto, está achando que está vivo, mas a vida sabe que ele está morto, porque a morte dele é espiritual. Então a vida sabe que ele está morto. Ele não está vivo, ele está enganado, ele está morto. Por isso que a vida foi, por isso que a vida quis, por isso que a vida andou, por isso que a vida falou, por isso que a vida quis resolver a vida do morto. Mas o morto, pensando que está vivo, na verdade está morto. O morto disse à vida: eu não quero saber de você, eu não preciso de você, eu estou muito bem agora com a morte, eu estou vivendo bem na morte, eu estou muito aceitado com a morte me aceita, eu aceito a morte, nós estamos andando muito bem, juntos, caminhando pelo mundo de morte. Os mortos não quiseram a vida. Os mortos não aceitaram a vida. E a vida veio, mas os mortos não quiseram. A vida convidou, mas os mortos não aceitaram. A vida disse: vem, e os mortos disseram: não vou. A vida disse: eu estou aqui. Os mortos falaram: eu não vou aí. E a vida insistiu. A vida resistiu, a vida falou, a vida tratou, a vida alertou, a vida abriu a boca e falou, mas os mortos disseram: não temos ouvido para ouvir, não temos olhos para ver, não temos compreensão para entender, não temos entendimento para compreensão, nós não temos nada com a vida, nós não queremos nada com a vida, porque nós estamos mortos, amamos a morte, estamos muito bem com a morte. Nós rejeitamos a vida, nós desprezamos a vida, nós abandonamos a vida. Nós não queremos conta com a vida, porque a morte está boa, a morte ainda está boa, a morte nos faz bem, a morte nos sustenta, a morte nos alimenta, a morte faz tudo o que nós queremos, estamos muito bem com a morte. A morte concorda com tudo, a morte aceita tudo, a morte não despreza nada, a morte não rejeita nada, a morte não repreende nada, a morte não tem correção, a morte não tem disciplina. Então nós estamos bem, nós estamos muito bem. Vida vai passando, vida vai embora, vida nos deixa em paz, vida esqueça de nós. Nós estamos muito bem sem você, nós não precisamos de você, vida. Vida caminha, vai passando, vai andando, vida. Muito obrigado porque você veio, mas nós não te aceitamos, vida. Vai passando, vai indo, vida. Porque nós estamos muito bem com a morte.
Nós amamos estar com a morte, nós amamos a morte. A morte é boa, a morte é maravilhosa, a morte dá tudo que nós queremos, a morte nos leva para o pecado, a morte nos faz divertir com o pecado, a morte nos faz viver no pecado. O pecado é agradável, o pecado é bom, o pecado é atraente, o pecado é uma forma de divertir, é uma diversão. Divertir com a morte e o pecado é bom. Fazer do pecado uma diversão com a morte é bom. Então a morte é um risco, a morte é um perigo, mas nós conseguimos sobreviver, nós conseguimos vencer, nós conseguimos, com a morte, superar a morte. Então nós estamos de bem com a morte, vivendo bem com a morte. Vida, não precisamos de você. Vida pode ir, pode passar. Nós não ligamos para você, vida. Vida, porque você veio. Vida, onde você estava, porque você não ficou lá. O que você veio fazer aqui, vida? Nós não te queremos. Nós não te aceitamos. Nós estamos muito bem com a morte. Nós estamos muito bem com a morte. Nós estamos felizes com a morte. A morte dança com a gente, a morte fuma com a gente, a morte bebe com a gente, a morte vai para as noitadas com a gente, a morte prostitui com a gente, a morte adultera com a gente, a morte é viciada com a gente, a morte nos sustenta, a morte nos alimenta, a morte fuma o nosso cigarro, nós e a morte bebem nossas bebidas, tem as nossas festas, tem os nossos churrascos, tem a nossa vida na carne, esbanjar, se encher, preencher, viver, desfrutar, se divertir. Nós temos nossas festas na carne. Nós temos nossas festas na carne. Nós temos os nossos jogos. Nós temos as nossas novelas. Nós temos os nossos entretenimentos. Nós temos as nossas vontades. Nós temos os nossos desejos. Nós temos os nossos pensamentos. Nós temos os nossos sentimentos, nós temos a morte que fala com a gente, pelo nosso pensamento, a morte se comunica com a gente, a morte nos dirige, a morte nos distrai, a morte nos leva, a morte nos mostra, a morte nos visita, nós somos turistas, nós viajamos juntos. Então quem precisa de você, vida? A morte substitui tudo, a morte preenche tudo, a morte resolve tudo. Não precisamos de você, vida. O mundo está aí. A terra está aqui, o mundo está cheio, o mundo está animado, o mundo está feliz, o mundo está festivo, o mundo está cheio de entretenimento, o mundo está cheio de diversão, a morte nos leva, a morte se diverte com a gente, a morte nos preenche, a morte nos enche, a morte nos cerca, a morte se diverte com a gente, a morte nos leva para onde quiser ir. A morte faz com a gente o que quisermos que faça. A morte e a gente estamos muito felizes, estamos muito bem, estamos andando muito bem. Não queremos deixar a morte, não queremos deixar a morte, não queremos trocar a morte pela vida, não queremos deixar a morte pela vida. Nós queremos continuar mortos, queremos continuar mortos, vivendo na morte, mortos para o eterno, vivos para a morte, com a morte, andando com a morte, vivendo para a morte, vivendo com a morte. Queremos continuar com a morte. Com a morte nós damos nossos passeios, com a morte nós temos nossas diversões, nós temos nossas baladas, nós temos nossas festas, nós temos nossas bebedeiras, nós temos o nosso churrasco de fim de semana, nós temos os nossos amigos, nós temos nossos carros, nós temos nossas motos, nós temos nossas casas, nós temos tudo. A morte nos dá tudo, nós temos tudo. Nós não estamos precisando de nada. Nós não temos falta de você, vida. Nós não precisamos de você, vida. Vida, porque você veio, onde você estava, vida. O que você veio fazer aqui? Porque a morte já estava aqui, vida. Então por que você veio? Nós não queremos abandonar a morte. Nós não queremos. A morte é boa com a gente. A morte nos trata bem. A morte nos dá dinheiro, nos dá depósito, nos dá cartão. A morte nos dá rede social, nos dá diversão, nos dá entretenimento. A morte nos dá filmes. A morte nos dá série. A morte nos dá tudo.
A morte nos dá tudo. Olhando para o mundo afora, olhando para o mundo todo. O que a morte falta? O que a morte não tem? O que a morte está faltando? Que a morte não venha ter, que a morte não venha completar, que a morte não venha dar. Então estamos bem, vida. A nossa vida nesse mundo está bem, vida. Vida, nós não precisamos de você, vida. Porque você veio onde você estava, vida. Por que você não ficou lá, vida? O que você veio fazer aqui? Você veio criar problema, vida. Aqui, onde a morte mandava em tudo, a morte reinava em tudo, a morte estava bem com todo mundo, a morte estava andando bem com todo mundo, aonde tudo estava fluindo, onde tudo estava bem, tudo estava bem com a morte. A morte e os seus mortos e o mundo de mortos. A morte disse que andava bem, a morte disse que estava bem. E a morte pergunta à vida, por que você veio, vida? O que você veio fazer aqui, vida? Aqui estava tudo bem, vida. Você não precisava vir, vida. Mas a vida diz, a morte, eu vim. Porque uma parte me pertence. Uma parte é minha. Uma parte me pertence. Mas a morte diz, quem te pertence? Quem não está feliz comigo? Quem eu não consegui fazer feliz nesse mundo? Quem eu não consegui dar tudo para precisar de você, vida? E a vida diz, aqueles que não se completaram com você, que não estavam felizes com você, que não conseguiram se realizar em você, ser feliz com você, você não conseguiu preencher esses com o seu mundo, com suas festividades, com seus passeios, com o seu turismo, com o seu entretenimento. Então a vida veio para os que você não conseguiu preencher, você não conseguiu completar, você não conseguiu fazer feliz. Com tudo que você deu, com tudo que você fez, com tudo que você resolveu, com toda a sua máscara que você trouxe de solução, você não conseguiu. Morte, você não conseguiu. Você não conseguiu, morte, preencher a vida daqueles que esperavam a vida, que sabia que tinha vida, e um dia a vida ia chegar, e um dia a vida ia resolver, e um dia a vida ia preencher, porque só a vida podia preencher. Você não pode, morte, preencher ninguém, preencher o vazio de ninguém. Mas quem não está vazio, morte, quem já está preenchido nessa terra, morte, você pode enganar, você pode iludir, mas quem tem um vazio, quem tem uma sede, você não pode preencher. Você não pode preencher o vazio, você não pode preencher a sede, você não pode, morte. Então esses esperavam a água da vida para saciar a sede e nunca mais sentir sede. Então você, morte, esses você não pôde enganar, levar para o seu mundo de engano, para o seu mundo fantástico, para o seu mundo fantasioso, para o seu mundo de imaginação e ilusão. Esses você não conseguiu, morte, fazer feliz nesse seu mundo de ilusão, esse seu mundo de fantasia. Então a vida veio para esses que a morte não preencheu, para esses que a morte não conseguiu preencher o vazio, a sede de água, água da vida, água viva. Então esses, a vida veio unicamente para eles, precisamente para eles. Então esses entenderam a vida, aceitaram a vida, receberam a vida, decidiram pela vida e disseram para a vida, vida, você veio? Vida, você veio para mim, porque eu não fui feliz com a morte. A morte não me preencheu. Nada que a morte me deu, nada que a morte fez por mim, fez para mim, supriu a minha necessidade. A necessidade da minha alma,
a sede e a fome da minha alma, o vazio da minha alma. Por mais que a morte fez por onde, resolveu fazer, era vazio. Era vazio o que a morte fazia. Era vazio. Porque verdadeiramente, vida, eu procurava você. Eu não sabia onde você estava. Eu não sabia como te encontrar. Mas eu sabia, vida, que o dia que eu te encontrasse, você me preenchia. Você entrava naquele buraco. Você entrava naquele vazio. E você me preenchia. Então, vida, foi por isso que a morte nunca me preencheu. Foi por isso que a morte nunca me preencheu. Eu nunca consegui ser feliz nesse mundo. Eu nunca consegui ser uma pessoa plena, cheia nesse mundo. Eu sempre tinha um buraco, um vazio lá dentro, que a morte nunca preencheu. A morte nunca conseguiu e jamais poderia preencher. Porque, vida, eu sabia que era você, que um dia ia preencher esse buraco, esse vazio da minha vida. A qual vida eu falo hoje, minha vida, você, vida, que veio preencher. Para hoje eu poder dizer vida, porque você entrou nesse buraco vazio e você preencheu. E por você preencher, hoje eu digo vida. Vida. Vida, eu te encontrei. Vida, você me encontrou. E agora, vida, eu posso dizer, eu sou feliz. Eu sou feliz. Porque a morte nunca me preencheu. A morte nunca me preencheu. E eu nunca fui feliz nesse mundo. Nem com nada desse mundo. Porque, vida, você viria me encontrar. Você viria me encontrar. Por isso, a morte nunca pôde preencher aquilo que só você, vida, pode preencher. Então a vida diz hoje para os mortos. A vida diz hoje para os mortos. A vida passou. A vida andou. A vida resolveu com os que estavam com um buraco vazio, com os que não tinham felicidade nesse mundo, com os que não estavam felizes nesse mundo, não estava feliz com nada desse mundo. Então a vida encontrou esses. A vida encheu, a vida preencheu o vazio desses. E a vida fez eles felizes, fez eles livres, fez eles plenos, fez eles repleto, fez eles cheio. Então esse vazio, que esses que não foram felizes na morte, que não foram preenchidos pela morte, realizados na morte, pela morte, o que a vida diz para esses? Eles foram preenchidos com a vida eterna. Eles foram preenchidos com a vida eterna. Porque a morte não tem vida eterna. A morte tem prazeres carnais. A morte tem realizações carnais. A morte tem satisfações carnais. A morte tem prazeres carnais. A morte só resolve realizações do corpo na terra. Então quem está feliz com o seu corpo na terra, quem está feliz com o seu corpo de carne, quem está feliz com sua vida na terra, quem está feliz com sua vida terrena na terra, esses são os que a morte preencheu eles. A morte conseguiu encher eles, não de vida, mas de uma ilusão, pelo que vê, pelo que tem, pelo que com seus esforços conseguiu. Então Satanás enche os olhos desses com o que tem, com o que vê, e passa aquela sensação de realização, de estar realizado. E Satanás preenche com um sentimento de conquista, de vitória, de conseguir,
de ser, de ter, de aparecer. Aí ele se completa com um sentimento que é alguém. É alguém. Mas os que a vida encontraram, que não tinha essa sede de ser, essa sede de ter, essa sede de crescer, essa sede de aparecer. Os que encontraram a vida, nem tendo, nem conseguindo ter, eles teriam essa sensação de estar feliz. Porque nunca esse mundo poderia tornar eles felizes. Nunca a morte poderia tornar eles felizes. Porque ele sempre ia ter um buraco, um vazio. Então aqueles que têm um buraco, um vazio, não vai ser preenchido nunca nessa terra. Nunca por essa terra. Nunca por nada dessa terra. Ainda que lute, ainda que insista, ainda que persista em não querer a palavra do Eterno, vai viver com esse buraco. Vai viver com esse buraco. Vai viver com esse vazio. Porque é ausência da palavra. É fome e sede da alma necessitada da palavra, que é o seu alimento. O alimento da alma é a palavra do Eterno. Então, quem tem essa sede, quem tem esse buraco, esse vazio, que nada preenche, nada preenche, nada preenche, só vai ser preenchido com a palavra. Não adianta lutar, não adianta fugir, porque nada vai preencher esse buraco, nada vai preencher esse vazio. Então as pessoas que não têm esse buraco, não têm esse vazio, Satanás preenche elas com coisas mundanas, coisas do mundo, coisas da vida, conquistas materiais, conquistas terrenas, prazeres carnais e realizações com coisas materiais. Então essas pessoas, elas ficam sim felizes, maravilhadas e realizadas com a morte, porque elas não têm um buraco, elas não têm um vazio. Então os que o Espírito Santo encontrou foram os que não eram felizes nessa terra, não estavam felizes nessa terra. Eles tinham um buraco vazio e Satanás não conseguiu preencher esse buraco, preencher esse vazio, porque a ausência do Eterno, fome e sede da palavra, fome e sede da alma pela palavra do Eterno, que é o alimento da alma. Então os que encontraram o Eterno, os que encontraram a vida, se preencheram, estão plenos, estão felizes, estão alegres, não por conquistas terrenas, conquistas materiais, prazeres carnais, realizações materiais. Não, porque o Eterno não encontra a carne, ele encontra o espírito, ele encontra a alma. Então, a vida encontra aquele que está morto, mas está infeliz na morte. E a vida revive aquele morto infeliz. Mas aquele morto que está feliz na morte, está pleno, está satisfeito, está contente, está divertindo no mundo, está alegre, está festivo, está buscando alegria, está buscando festa, realizações, satisfações, prazeres carnais, está feliz com a morte, realizado com a morte. Esses não vão encontrar a vida, porque eles já estão felizes na morte. Então a vida não veio atrás de quem está feliz. A vida veio atrás de quem está infeliz.
A vida não veio atrás de quem está bem com a morte. A vida veio atrás de quem está infeliz com a morte, sofrendo na morte. O que o Espírito Santo diz para os que ficaram para trás: vocês estavam felizes na morte. Vocês estavam bem com a morte. Vocês quiseram continuar na morte. Quiseram continuar com a morte. Então, simplesmente, a vida entendeu a decisão de vocês. Então, a vida não correu atrás. A vida não ficou falando. A vida não ficou gritando. A vida não foi atrás de vocês gritando, implorando a atenção de vocês, implorando vocês se voltarem para trás e observar que a vida tinha um plano melhor para vocês. Então a vida entendeu, a vida deixou, e vocês foram. Vocês foram de encontro à morte, levados pela morte, porque vocês estavam bem com a morte, vocês estavam felizes na morte, vocês estavam felizes mortos, ainda que foram avisados, mas para vocês não foram nada, porque tudo que a morte oferecia era exatamente o que vocês queriam. Então vocês não estavam se preocupando com o amanhã, vocês queriam saber do hoje, o que a morte estava fazendo hoje, o que a morte estava oferecendo hoje, o que a morte estava dando hoje. Vocês não quiseram saber do amanhã, a alma, a salvação, a parte espírito, que não estava oferecendo nada hoje, não estava oferecendo nada agora. Seria um futuro bem próximo. Mas vocês quiseram o que estava sendo oferecido agora, aos olhos de vocês, à vista de vocês, ao que estava ao alcance de vocês. Então vocês foram logo, vocês foram às pressas, vocês foram apressadamente já receber da morte, já viver com a morte, o que a morte tinha para vocês. E vocês deixaram a vida, meio que falando sozinha, meio que falando com quem ficou. O que hoje a vida diz a vocês que foram deixados para trás, a vocês que ficaram, que hoje a vida não tem muito mais o que fazer por vocês, nem com vocês. Hoje a vida pode dizer a vocês exatamente assim: o tempo de vocês passaram, o tempo de vocês passou, assim como vocês deixaram a vida passar e vocês se voltaram para a morte, porque vocês estavam bem com a morte, vocês estavam felizes na morte. A morte preenchia vocês, a morte completava vocês, a morte dava tudo a vocês, a morte não impedia nada de vocês. A morte não tinha correção, não tinha disciplina, a morte não tinha nada. A morte só tinha: viva a sua vida, faça o que você quiser, seja feliz e vamos viver juntos, vocês e a morte. Então hoje o que a vida diz acerca da escolha de vocês? A vida não tem mais tempo para vocês. O tempo de vocês passou. O tempo de vocês passou. Assim como a vida foi passando e vocês deixaram a vida e voltaram para a morte, para se acomodar na morte, para viver a morte, para fazer as coisas da morte, para se resolver com a morte, para andar com a morte, tomar decisões com a morte. Assim como vocês deixaram a vida e voltaram para a morte e foram se ocupar com a morte, com as coisas da morte, hoje a vida diz a vocês: assim como a vida passou, assim como vocês voltaram, assim como vocês se atrasaram, a vida não tem mais tempo para vocês. A vida não tem mais tempo para vocês.
para vocês se voltarem para a vida, para vocês virem se recuperar o tempo perdido, fazer o que tinha que ter feito, tomar a decisão que deveria ter tomado. Quando a vida chegou, quando a vida estava aqui, a vida tinha um tempo determinado, a vida tinha um tempo limitado, a vida não veio para sempre, a vida não veio para ficar nesse mundo para sempre, a vida tinha um propósito, a vida veio resolver uma causa, então a vida tinha tempo determinado para estar nessa terra e voltar. Então vocês foi quem decidiram deixar a vida para trás, ignorar a vida, desprezar a vida, os conselhos da vida, o ensinamento da vida, e vocês voltaram para trás, porque o que interessava a vocês era a morte, as coisas da morte, o que se referia à morte, o que agradava à morte. Então vocês foram para a morte, porque vocês interessavam pela morte, vocês queriam a morte. Então vocês não perderam tempo com a vida, vocês imediatamente se apressaram em deixar a vida e voltar às pressas para a morte, para cuidar da morte, cuidar das coisas da morte, viver a morte, resolver a morte, resolver coisas de morte. Então a vida diz a vocês: acabou o tempo de vocês, vocês não têm mais tempo. Vocês não têm mais tempo para reviver. Vocês não têm mais tempo para deixar a morte para reviver. Porque não é a vida que decide isso. Vocês que deveriam ter decidido quando haveria tempo para vocês. Mas agora, vocês decidindo, a vida diz a vocês: não tem mais tempo. O tempo acabou. O tempo foi aquele quando a vida chegou e ninguém ligou, ninguém acreditou, todo mundo desprezou, todo mundo abandonou. Então para vocês não tem mais tempo. O que a vida diz a vocês agora, mortos, que correram para a morte, para fazer coisas de mortos, para viver na morte, agradando a morte, fazendo a vontade da morte. O que o Espírito Santo diz a vocês, mortos? Mortos. Vocês esperam o governo do anticristo, mortos. Todos vocês mortos. Todos vocês mortos. Mortos de longe, mortos de perto. Aonde estiver um morto, que diz que um dia aceitou Yahushua como seu Salvador e o Eterno como o único Deus, mas não reviveu, porque se tornou religioso e abandonou a palavra e foi para um templo, ou de certa forma não abandonou a palavra, mas não teve entendimento, não obedeceu a palavra, não praticou, não nasceu de novo. Então hoje a vida diz, a vida tem compromisso com quem nasceu de novo, porque quem não nasceu de novo, a vida não vai dizer porque você não pôde, porque você não conseguiu, o que você fez? Você não teve tempo? Você leu a palavra? Você obedeceu? Você viveu? Você praticou? Você foi obediente? Você não entendeu? Quem te impediu vir atrás de quem entendia? Foi o orgulho? Foi a vergonha? Foi querer ser alguém e não podia se curvar, se dobrar a um pequenino que não é ninguém, porque se sentiu alguém? Então alguém não pode conversar com ninguém? Foi isso que você fez? Você tinha condição de nascer de novo? Você tinha entendimento para nascer de novo? Então por que você se recuou? Porque você ficou sozinho, porque você se achou. No reino do Eterno não tem se achar. Aquele que quer ser grande tem que servir o menor. E aquele que quer ser importante serve a todos. Olha a lei do Eterno. Você não lia a palavra, você não entendeu? Você não viu isso aí na palavra? Que você tinha que por querer ser grande, se curvar aos menores? Para a vida não vai ter desculpa. Para a vida não vai ter desculpa
de querer dizer foi isso, foi aquilo. Não. O Pai sabe exatamente o que foi, por que foi. Então, o que a vida diz hoje? A vida, quando subir, só vai levar quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, a vida não tem compromisso. Assim como não teve compromisso com a vida, assim como não teve compromisso com a palavra, a vida não vai ter compromisso também. E os crentes da misericórdia, os bem-aventurados, isso aí é caçar agulha no palheiro. Não confie nisso. Não se iluda com isso. Unicamente o Eterno é quem vai saber um crente desse, aonde ele está e quem ele é. Porque o Pai não vai ver porque ele é apenas na hora do arrebatamento. O Pai já segue ele. O Pai já segue ele. Já é companheiro dele de longas datas. Não é no dia do arrebatamento que o Pai vai bater o olho ali, aquele ali é crente da misericórdia, vamos levar ele. Não é assim. Esse crente é de longas datas, longa caminhada com o Pai. É um crente que o Pai segue, o Pai anda com ele. Ele não tem o conhecimento para ter assim, aquela prática, aquela obediência à palavra, mas é um crente temente que o Pai anda com ele. E ele tem vida com o Pai, na oração e no temor, e na inclinação, para quando o Pai fazer ele perceber uma coisa errada, ele abandonar imediatamente. Então o crente que o Pai vai ter misericórdia é aquele crente obediente, não é um crente rebelde, não. E nem é aquele crente que o Pai vai olhar e vai dizer, aquele ali é da misericórdia, vamos levar ele? Não, não se iluda. O Pai já conhece esse crente. O Pai já anda com ele. Não é de hoje, não é do dia do arrebatamento. É desde quando ele aceitou o Eterno como único Deus e o seu Filho como Salvador. Então o Pai já anda com ele. Ele já é do Pai há muito tempo. O Eterno unicamente vai levar ele, porque não vai deixar ele sofrendo nessa terra. Mas não é um que vai aparecer na frente dele de qualquer jeito e ele vai ter misericórdia e vai levar. Não se iluda com o crente da misericórdia, ele é crente bem-aventurado. Porque são crentes que já andam com o Pai. Não é naquele dia que vai andar, o Pai vai tomar para si. Já anda com ele há muito tempo nessa terra. É igual Enoque. Enoque andou com o Eterno e o Eterno tomou para si. Então é andar com ele. Não é apenas ser arrebatado por ele, é andar com ele. A consequência de ser arrebatado para ele é porque já andava com ele. O que a vida vai dizer para esses que abandonaram a vida? É que agora vocês têm que comer a palavra. Comer. Se algum dia vocês não fizeram caso da palavra, não deram a mínima para a palavra não passava de um livro empoeirado na estante de vocês aberto. A palavra não passava de um livro religioso. A palavra não passava de um livro sem importância. A palavra não passava de um livro qualquer. Agora vocês vão comer a palavra. Agora vocês vão fazer da palavra a comida de vocês. Vocês vão comer até se fartar. Vocês vão comer até vocês ficarem inchados, cheios da palavra. Quem fizer isso, tem uma chance. Quem não fizer, zero de chance. Zero. Sabe por quê? A vida diz isso? Porque a vida esteve aqui. A vida está no YouTube. Quem está se importando com a vida? Quem está ligando para a vida? Quem está se importando com salvação? Quem está se importando com vida eterna? Mas quando o Espírito Santo, a vida, subir, acabou a ajuda espiritual do Eterno. Acabou a ajuda espiritual do Eterno pelo Espírito Santo, o qual o Espírito Santo abre a palavra, abre o entendimento, coloca a palavra no entendimento. Isso tudo acabou.
Quem aproveitar com o Espírito Santo aqui, aproveitou. Quem não aproveitar com o Espírito Santo aqui, acabou. Não tem mais. Sabe quando você sabe que vai ter uma seca, uma fome braba, e você armazena comida, e você tem um depósito? É o caso da palavra do Eterno. Você vai armazenar um depósito dentro de você. A palavra é o seu depósito. No tempo que o Espírito Santo está aqui, melhor para você. Porque quando o Espírito Santo subir, a fome chegou. A fome da palavra chegou. Vai ler a palavra e não vai entender. Vai ficar só com a letra morta. O que leu ali é o que leu ali. Não vai ter mais entendimento da palavra no Espírito. Não vai ter a mente aberta para receber entendimento do Altíssimo. Não vai ter. Vai ter só a letra, unicamente a letra. Igual quando o pessoal, antes de Yahushua nascer, eles iam lá ler o livro da Torá. Exatamente assim. Não tinha Espírito Santo, tinha apenas o livro, a lei. E eles abriam o livro e eles liam unicamente o que estava escrito. Não passava dali. Não entendia além do que estava escrito. Não recebia nada além do que está escrito. Toda a informação que eles deviam ter era o que estava escrito. Era o que estava escrito. Então, quando o Pai usou os profetas, o Pai falava pela boca dos profetas. Só ia ter o que os profetas falou. Só ia ter o que o livro do Salmo falou. Só ia ter o que a lei de Moisés falou. Não tinha mais nada do Eterno. Não tinha mais nenhum entendimento do Eterno. Unicamente o que tinha na frente ali lendo. Unicamente. Não tinha mais nenhum acesso do Eterno. Além do que estava na mão lendo. Então, quando Yahushua veio, Yahushua rasgou o véu, abriu o acesso ao Eterno. Depois que o Espírito Santo for, volta a ser como era na velha aliança. Acabou o acesso com o Eterno. Acabou. Vão se apegar com a palavra, como está escrito, o que está escrito. Vai pegar a palavra, colocar dentro de si e vai ter unicamente a palavra para falar ao Eterno. E quem não tiver a palavra, vai falar o que ao Eterno? Ele vai ouvir quem sem a palavra dele? Quem? Hoje, pelo Espírito Santo, na morte de Yahushua, qualquer pessoa pode orar ao Eterno e ele ouve. Ele ouve. Pode ser um rebelde, pode ser um desobediente, pode ser um pecador, pode ser quem for. Elevou o seu pensamento ao alto, falou com o Eterno, ele ouve. Ele ouve. Agora, se ele responde, vamos saber, mas que ele ouve, ele ouve. O que o Espírito Santo está dizendo é esse acesso vai ser fechado. Quando o Espírito Santo subir, esse acesso é fechado. Então, quem tem que aproveitar, aproveita antes que o Espírito Santo sobe. Pegar a palavra e começar a comer a palavra. Se alimentar da palavra. E orar agora. Orar agora. Porque o que o Pai tiver que fazer, Ele vai fazer agora. O que o Eterno tiver que ouvir, tiver que responder, Ele vai responder agora. Aproveita o tempo que o Espírito Santo está aqui. Para comer a palavra. Comer. Colocar a palavra dentro de você. Porque depois que o Espírito Santo subir, acabou o Eterno ouvir a oração. Acabou. Vai ficar resumida a palavra dele. Assim como era na velha aliança, assim vai ser agora. Porque a porta da graça se fechou. Então não tem mais graça. Não tem mais Yahushua. Não tem mais sacrifício de Yahushua. Vai ter unicamente a palavra.
para se apegar à palavra, se fortalecer na palavra, ter a ajuda do Eterno pela palavra. E o Eterno vai fazer uns trabalhos extra através dos anjos. Mas não tem nada a ver com vocês estar orando e ele ouvir vocês. Não tem nada a ver. Tem a ver com a palavra. Ele fazer pela palavra. Assim como ele prometia a Israel as coisas e pela palavra, e a palavra se cumpria. A mesma coisa. Vai voltar a ser o que era a velha aliança. Não vai ter diferença da velha aliança. É isso que o Espírito Santo alerta a quem desprezou a vida, não deu a mínima para a vida, não se atentou para a vida eterna, não se atentou para a salvação. Foi viver com a morte, foi brincar com a morte, foi passar tempo com a morte, foi obedecer à morte, foi agradar à morte, foi se divertir com a morte, foi fazer vontades e desejos da morte, foi ouvir a morte, foi obedecer qualquer tipo de sentimento que a morte quis. Foi andar com a morte. Foi se divertir com a morte. E deixou a sua salvação para lá. Abandonou a sua salvação. Não deu a mínima para a sua salvação. Porque estava muito bem com a morte. O Espírito Santo alerta esses que andavam com a morte, que estavam felizes com a morte, que a vida foi anunciada, mas eles não abandonaram a morte. Eles se decidiram pela morte. Então o Espírito Santo alerta esses. E todos que não atentou para a sua salvação, não ligou para a sua salvação, não deu a mínima para a sua salvação, foram andar de braços dados com a morte. Foram se divertir com a morte. Foram se alegrar com a morte. Fazer festa com a morte. Porque o estado deles de mortos estava muito bom. Mesmo condenados ao inferno, depois que desencarnassem, ainda estava muito bom. Porque eles foram festejar com a morte, se alegrar com a morte, resolver coisas com a morte, fazer coisas com a morte, andar com a morte. O Espírito Santo alerta para esses mortos que não fizeram caso da vida, não se importaram com a vida, desprezaram a vida eterna, desprezaram a salvação. O Espírito Santo fala para esses. O único jeito, o único meio deles ainda receber uma atenção do Eterno, o Eterno ainda olhar para eles e aceitar eles, é fazer do corpo deles um sacrifício para o Eterno. Fazer do corpo deles um sacrifício para o Eterno. Se entregar à morte. No governo do anticristo, se entregar à morte. Pela fé, pela salvação em Yahushua, eles morrerem. Sacrificar os seus corpos como um sacrifício para Yahushua, pela sua salvação. Pela sua salvação, entregando a sua vida por Yahushua, o Salvador, sem negar Yahushua, o seu Salvador. Aí o Eterno vai olhar para eles e vai enviar um anjo para vir buscar esse que fizer isso, esse que não negar o Salvador, não negar Yahushua, entregar a sua vida, for sacrificado pelo nome de Yahushua, por Yahushua, for sacrificado. Aí esse o Eterno viu um anjo para vir buscar ele. E ele vai estar à direita do Eterno, salvo. Então quando o Espírito Santo diz para esses mortos, que não deram a mínima para a vida, fugiram da vida, a vida eterna, que o único jeito dele chamar a atenção do Eterno para fazer alguma coisa por eles, para aceitar eles de volta, é nessas condições. E se eles não tiverem alimentado com a palavra, se eles não tiverem a palavra dentro deles, na carne, sem a palavra,
Eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. Então, o Espírito Santo, a vida, mesmo depois de abandonado, mesmo depois de desprezado, mesmo depois de trocado pela morte, ainda diz isso. Para os que quiserem voltar para o eterno. Para os que quiserem voltar para o eterno. E os que não passar por essa prova, os que não forem aprovados, dando a sua vida como um sacrifício, pela fé no nome de Yahushua, o Salvador, a salvação, a vida eterna, esses que negar a salvação em Yahushua, negar o Salvador em Yahushua, esses que negarem, eles vão se acoloiar com os que são do anticristo. Vão ficar tudo na mesma condição, do lado da besta. Separou do eterno, abandonou o eterno, se decidiu pela besta, se acoloiou com a besta. Quando a última alma subir, a última pessoa der a sua vida na terra, que vai ser salvo, o último, então Yahushua aparece nos ares. E quando veio Yahushua nos ares, ele não está vindo arrebatar ninguém, porque Yahushua não vai pisar o pé aqui nessa terra. Ele não está vindo vir arrebatar ninguém. Ele já está vindo para o juízo, o julgamento, a condenação eterna. Então todos subirão, os mortos subirão, porque o arrebatamento já aconteceu. Todos subirão. E eles vão estar à esquerda de Yahushua, à esquerda. E lá eles receberão a sentença de morte eterna, castigo eterno, vergonha eterna e mais o que quiser dizer de eterno, que é o lago de fogo, a segunda morte. Então eles descerão para o lago de fogo. E eles saberão que desprezar a vida foi eles escolher o lago de fogo. Esse é o recado que o Espírito Santo dá para os que desprezaram a vida eterna, a salvação, o Espírito Santo, o Salvador e Yahushua.